Olá, pessoal, tudo bom? Nos dois vídeos anteriores sobre replicação, eu passei a réplica baseada em snapshot e a outra réplica, a sincronização baseada no I/O filter. Ok, uma vez que essas máquinas foram replicadas, o que eu posso fazer com elas? Você pode utilizá-las assim que a sua máquina de produção apresentar algum problema na própria máquina de produção, no site, uma questão de desastre que aconteceu no seu site primário, você já pode utilizar a sua máquina réplica. Ou também, caso a sua concessionária de energia elétrica, por exemplo, ela diga para você, olha, vai faltar energia hoje às 10 horas da noite. Você pode se antecipar e fazer o failover para suas máquinas que estão disponíveis no site DR. Nesse caso, eu tenho no meu ambiente três máquinas que foram replicadas. As duas primeiras baseadas aqui na réplica regular, em snapshot, e a terceira baseada em IO filter. Os procedimentos que eu posso fazer, eu cliquei com o direito de mouse sobre a réplica regular e vocês podem observar todas as opções que eu tenho aqui à disposição. Na Linux 3, a gente também tem as mesmas opções. O que muda? Muda, por exemplo, que a sincronização, a réplica baseada no tipo CDP, é uma réplica com o RPO muito mais baixo em relação à máquina de réplica regular. Na máquina baseada na Linux 3, que foi via CDP, a replicação, a sincronização está acontecendo a cada 15 segundos. Ou seja, o tanto de informação que eu perco são somente os últimos 15 segundos. Então, eu vou fazer um failover da minha máquina baseada em a réplica regular. Antes disso, eu vou simular que houve um problema com as minhas máquinas de produção. Então, as minhas máquinas de produção, por exemplo, caíram. Algo aconteceu com as máquinas no site de produção. Estou no site de produção, eu vou desligar, simulando que essas máquinas tiveram algum problema com elas, seja de software, seja de hardware, o que for. Okay? A Linux 2 já desligou, a 1 e a 3 estão desligadas. Ok. Volto para a console do Vim, eu vou fazer o comando de failover. O comando de failover na máquina Linux 1, se eu tivesse mais que um restore point, eu poderia selecionar qual ponto de restauração. Lembrar que para máquinas do ambiente vSphere, você pode ter até 28 pontos de restauração da mesma máquina. 28, até 28 por máquina, replicada. Next. Next. Posso fazer uma documentação, né? Colocar o porquê eu acionei a réplica. Isso é bom porque vai para os logs e fica fácil um auditor, por exemplo, validar o porquê que foi feita essa replicação. A razão pela qual você resolveu fazer. Bom, nesse momento, a operação de failover teve início. Se nós observarmos, essa máquina Linux 1, em algum momento, perdão, na produção não, a máquina Linux 1 que está no site do IDR, daqui a pouco ela vai, já subiu, já entrou no ar, e a gente já consegue acessar o sistema operacional dela. Né? E a aplicação vai demorar um pouco de tempo também para subir, é o tempo natural que as aplicações, cada uma tem um tempo específico para entrar no ar. Então, agora, em réplicas, aqui no contexto réplicas, a gente tem uma réplica ativa, que é justamente essa máquina que está aqui. E ela está no estado de failover, ou seja, as pessoas já podem acessar essa máquina, o usuário já pode acessar essa máquina, porém esse estado de failover é um estado temporário. A gente não deve ficar nesse estado de failover por um grande período de tempo. Você deve depois tomar alguma ação, como permanente failover. O permanente failover é quando a sua máquina de produção vai demorar muito tempo para voltar. Então, aconteceu uma catástrofe no site de produção e vai demorar um mês para ser reconstruído, por exemplo. Aí você fará um permanente failover para processar essa máquina somente no site DR. Quando o teu site de produção voltar ao normal, você vai fazer o sincronismo de volta para o site de produção. Você pode fazer um undo failover, undo failover é undo. Então, tudo que aconteceu durante o período de failover, você vai perder. Tá? Se você acessar a sua VM, por exemplo, eu acessei a console da VM,
acessar essa máquina. Por exemplo, eu vou criar um arquivo teste. Esse arquivo teste ele foi criado na máquina que está rodando no ambiente de failover. Olha o nome da máquina aqui, ó, Linux cópia, ou seja, ela está sendo executada no ambiente de failover, no ambiente de DR. Se eu fizer o undo failover, aquele arquivo teste, ele vai ser desprezado. Eu posso também fazer um comando que é failback para a produção. Ou seja, meu site de produção já voltou, está ativo. Eu quero processar minha carga de máquina de volta no ambiente de produção. Se eu executar essa opção failback production, a minha máquina será, as alterações que aconteceram durante o estado de failover, elas também serão levadas para o meu site de produção, executando esse comando. Esse comando ele vai demorar um pouquinho para executar, mas ele é bem simples de executar. Failback para produção. Next. Essa é uma tela semelhante a um processo de restore. Então, a gente vai fazer um failback no lugar original, failback com uma nova localização, ou um failback com uma opção avançada. Eu vou fazer o failback na localização original, aplicando aquilo que a gente chama de quick rollback. O quick rollback é uma forma de fazer um restore incremental. Ele é bastante interessante porque ele é muito rápido. Esse Quick Rollback ele é baseado no CBT, no Change Block Tracking do Hypervisor, do VMware no nosso caso. E a hora que você faz o Next, a operação vai acontecer. Aqui tem a opção de você fazer o Failback Mode alto, agendado, manual. Eu vou deixar alto, que é assim que ficar pronto, já está, eu só faço o comando switchover. Já posso ligar a máquina na produção. E agora a operação de failback vai acontecer. Eu vou pausar o vídeo. Enquanto acontece esse failback, eu vou acionar o failover, que foi criado para essa máquina utilizando o CDP. A opção de comando aqui é a mesma, é failover. Só que em Restore Points, se vocês observarem, olha aqui, ó, Restore to a Point in Time. Você tem vários pontos de restauração que você pode selecionar. Ou seja, se você for com a tecla para a esquerda do teclado, você observa o horário 8:34:00, 8:33:45, ou seja, o tamanho do passo que eu estou dando para trás no tempo é de 15 segundos. Então, a gente consegue voltar, no meu caso, na minha réplica que eu criei, no meu CDP Policy que eu criei, eu deixei até 4 horas. Então, essa opção de voltar no tempo, ela estará disponível até 4 horas, tá? Utilizando o Short Term Retention. Eu posso voltar a cada 15 segundos, por exemplo. Então, eu vou dar um OK e vou fazer o processo de failover. O processo de failover, daqui a pouquinho, vai aparecer a máquina Linux 3 com status failover. E aí eu vou ter as mesmas opções. Eu vou poder fazer, por exemplo, um permanente failover ou failback production, como eu fiz na réplica inicial, né, na máquina Linux. A máquina Linux 1 já está com esse status ready to switch. E eu acabei clicando em switchover muito rápido e não deu para observar. Mas ela está fazendo agora a função de failback to production. Se a gente acompanhar aqui, ela está fazendo a função. Já acabou, na verdade, né? Já acabou. Aqui. Foi bem rápido. Achei que fosse demorar um pouco mais tempo. Então, ele já fez o ready to switch para produção. Vamos observar no nosso ambiente de vSphere, a máquina Linux 1 está no ar.
E o interessante é que se a gente entrar nessa máquina, a gente deve observar aquele arquivo teste que eu criei. Está aqui. Aquele arquivo que eu criei durante o período de failover. Ou seja, então eu não perdi todas as alterações que aconteceram durante o estado de failover. Porém, eu ainda continuo numa situação temporária. Se você observar, o estado da máquina Linux 1 está no estado de failback. Aqui eu tenho também algumas opções para fazer. Eu posso fazer o commit failback. Se eu fizer o commit failback, todas as alterações que estavam foram geradas no estado de failover, mais as alterações que acontecerem no estado de failback serão comitadas no disco básico da máquina virtual. Ou seja, eu vou aproveitar todas as alterações que aconteceram. Se eu criar aqui ah, algum arquivo adicional durante o estado de failover, criado em estado failback. Criei esse arquivo no estado de failback. Então, no Vim, na console, se eu fizer commit failback, aquele arquivo teste e o arquivo criado em estado de failback, eles serão comitados no disco básico da VM. Se eu fizer o undo failback, esse arquivo criado no estado de failback, que é esse estado que você está observando aqui, failback, ele será eliminado. Não o arquivo em si, os blocos que sofreram as alterações. Eu estou dando um exemplo do arquivo. Então, se eu fizer um undo failback, tudo que foi criado no estado de failback será desfeito. Aí eu voltarei para o estado de failover. Então, o estado de failover e o estado de failback são situações temporárias. A gente não deve permanecer nesses estados por um grande período de tempo. Ok, eu vou fazer um commit failback. Ok, e daqui a pouquinho a réplica vai voltar a ser sincronizada, tudo normal, e eu garanti que as alterações que aconteceram no estado de failover, mais as alterações que aconteceram no estado de failback, todas elas sejam comitadas no meu disco básico. Ok? Ok, a máquina Linux 3 já está no estado de failover, então, ou seja, agora ela está no mesmo estado que nós vimos a máquina Linux 1. Então, se a gente observar a máquina Linux 3 no ambiente de DR, ela vai estar ligada, essa daqui. E o mesmo acontece em termos de procedimento, se eu me autenticar nessa máquina, fizer alguma alteração no estado de failover, é um estado temporário, vai permanecer ali. Aí eu terei algumas opções para fazer. Então, aqui eu também tenho a opção de permanente failover, undo failover, failback para produção. Então, esses são os procedimentos que a gente tem para realizar quando você quer acionar a sua máquina que está no site DR. É um procedimento bem simples de ser feito. A única atenção que a gente tem que ter são os dois estados temporários, o estado de failover e o estado de failback. Então, basicamente é esse o vídeo. Espero ter ajudado vocês. E qualquer coisa, eu vou dar um alôzinho no LinkedIn, por exemplo, nas redes sociais, me chama que eu posso explicar um pouco melhor esse assunto. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.